ideias principais do capítulo 4, Dramas Reencarnacionais. Você está ciente de muito pouco de seu amplo e extenso ambiente. Considere seu eu presente como ator em uma peça. Uma difícil e nova analogia, mas adequada. A cena é estabelecida no século XX. Você cria a propriedade, o cenário, o tema. De fato, você escreve, produz e atua em toda a produção. Você e qualquer outro indivíduo que atua na peça. Você está tão focado em seus papéis, no entanto, tão intrigado pela realidade que criou, tão entranhado nos problemas, nos desafios, nas esperanças e aflições de seus papéis particulares, que esqueceu que eles são suas próprias criações. Esse drama intensamente comovente, com todas as suas alegrias e tragédias, pode ser comparado à sua vida presente. Seu ambiente presente, ambos individuais e em massa. Mas há outras peças acontecendo simultaneamente, nas quais você tem uma parte a atuar. Essas têm seus próprios cenários, suas próprias propriedades. Elas ganham lugar em diferentes períodos de tempo. Uma pode ser chamada a vida no século antes de Cristo. Outra pode ser chamada vida no século XVIII, ou nos anos 500 antes de Cristo, ou no ano 3000 depois de Cristo. Você também cria essas cenas e atua nelas. Essas peças também representam o seu ambiente, o ambiente que cerca toda a sua personalidade. Entretanto, estou falando de sua porção que está tomando parte nesse período particular. E essa porção particular de toda a sua personalidade está focada nesse drama, no qual você não está ciente dos outros em que você também representa um papel. Você não entende sua própria realidade multidimensional. Cada peça é totalmente diferente da outra. Não é correto, no entanto, supor que suas ações nessa vida são causadas por uma existência prévia ou que você está sendo punido nesta vida por crimes de uma vida passada. As vidas são simultâneas. Sua própria personalidade multidimensional é tão dotada que pode ter essas experiências e ainda reter sua identidade. Ela é, claro, afetada pelas várias outras peças das quais toma parte. Há uma comunicação instantânea e, se você preferir, um sistema de causa e efeito instantâneo. Você é o eu multidimensional que tem essas experiências, que cria e toma parte nessas cenas apaixonadamente cósmicas, por assim dizer. É somente porque você foca nesse papel particular, agora que você identifica todo o seu ser com ela. Você estabelece esses papéis para si mesmo, por uma razão. E a consciência está num estado de tornar-se, vir a ser. E assim, esse eu multidimensional do qual falo não é uma estrutura psicológica completa e terminada. Ela também está no estado de vir a ser. Ela está aprendendo a arte da realização. Ela tem consigo recursos criativos infinitos, possibilidades ilimitadas de desenvolvimento. Mas ela ainda tem que aprender o significado de realização e precisa encontrar em si mesma formas de trazer para a existência aquelas criações não mencionadas que estão dentro dela. Há uma grande cooperação atrás de tais produções momentâneas, e ao atuar em seu papel, cada ator primeiro se atualiza com a realidade tridimensional. O eu multidimensional não pode atuar dentro da realidade tridimensional até que se materialize uma porção de si mesmo dentro dele. O significado da peça está dentro de você, no entanto. É apenas sua porção consciente que atua muito bem, e ela está seguramente focada dentro das estruturas da produção. O propósito de cada vida está disponível a você, o conhecimento sobre a superfície do ego consciente que você conhece. Todos os tipos de sugestões e pistas também estão disponíveis. Você tem o conhecimento de toda a sua personalidade multidimensional à sua disposição. Quando você percebe que tem esse conhecimento, lhe permite resolver os problemas ou enfrentar os desafios que você estabeleceu.
rapidamente, em seus termos. E também áreas adicionais da criatividade, pelas quais toda a cena ou produção pode ser enriquecida. Sua personalidade multidimensional, sua verdadeira identidade, o você real é consciente de si mesmo. Em quaisquer desses papéis, a realidade está sempre no estado de vir a ser. Quando você pensa em reencarnação, você supõe uma série de progressões. Ao invés disso, as várias vidas crescem do que seu eu interior é. Elas não são empurradas para você por alguma agência externa, elas são um desenvolvimento material, conforme sua consciência se abre e se expressa de muitos modos possíveis. Isso não é restrito a uma vida tridimensional, nem é restrito à existência tridimensional sozinha. Ao aprender a redescobrir sua relação com a identidade, o eu tridimensional aumenta o nível de compreensão, realização e criatividade. O eu tridimensional se torna mais do que ele conhece. Há aqueles que parecem completamente conscientes nessas peças. Essas personalidades são propensas a representar papéis, sabendo que eles são papéis de forma a conduzir outros através da compreensão e desenvolvimento necessários. Elas conduzem os atores a ver além dos eus e cenários que criaram. Essas personalidades, a partir de outros níveis de existência, vigiam a peça, por assim dizer, e aparecem entre os atores. O propósito delas é abrir dentro dos eus tridimensionais essas portas de entrada psicológicas que liberarão o eu tridimensional para desenvolvimentos futuros em outro sistema da realidade. As estruturas em seu ambiente físico, a amorosa parafernália temporária, os aspectos físicos da vida, como você conhece, são todas camuflagens. Assim, eu chamo sua realidade física. Ainda assim, essas camuflagens são compostas da vitalidade do universo. Você, no entanto, usando seus sentidos interiores, percebe a realidade como ela existe a parte da peça e de seu papel nela. De forma a fazer isso, você precisa, é claro, momentaneamente ao menos, voltar sua atenção para longe da atividade constante que está em andamento, desativar os sentidos físicos que seja e voltar sua atenção para aqueles eventos que lhe escaparam anteriormente. Sua estrutura de camuflagem particular não é a única estrutura. Outras realidades têm sistemas inteiramente diferentes, mas todas as personalidades têm sentidos interiores que são atributos da consciência. E através desses sentidos interiores, as comunicações são mantidas, sobre as quais o eu consciente normalmente conhece pouco. Parte de meu propósito é fazer conhecida alguma dessas comunicações. A alma ou entidade, então, não é o que ouve esse livro. Seu ambiente não é simplesmente o mundo sobre vocês como vocês o conhecem, mas também consiste dos ambientes de vidas passadas, sobre as quais agora você não está focando. Seu ambiente real é composto de seus pensamentos e emoções, pois a partir deles você forma não apenas essa realidade, mas cada realidade na qual você toma parte. Em seu ambiente real, você tem necessidade de palavras, pois a comunicação é instantânea. Em seu ambiente real, você forma o mundo físico que você conhece. Os sentidos internos lhe permitirão perceber a realidade que é independente da forma física. Eu pedirei a vocês todos que abandonem momentaneamente seus papéis e tentem esse simples exercício. Agora, finja que você está em um estágio iluminado. O estado sendo o cômodo no qual você está sentada agora. Feche seus olhos e finja que as luzes foram embora, que as estruturas desapareceram e que você está sozinho. Tudo está escuro. Fique quieto. Imagine tão vividamente quanto puder a existência dos sentidos interiores. Por agora, finja que eles correspondam aos seus sentidos físicos. Limpe de sua mente todos os pensamentos e preocupações.
Seja receptivo. Muito gentilmente escute não os sons físicos, mas aos sons que vêm através de seus sentidos interiores. As imagens podem começar a aparecer. Aceite-as como visões tão válidas quanto as que você vê fisicamente. Finja que há um mundo interior e que ele lhe será revelado quando você aprender a percebê-lo com esses sentidos interiores. Finja que você tem estado cego a esse mundo toda a sua vida e está agora vagarosamente ganhando a visão interna dele. Não julgue todo o mundo interno pelas imagens desarticuladas que você pode estar percebendo, ou pelos sons que você pode inicialmente estar escutando, pois você ainda estará usando os sentidos interiores bem imperfeitamente. Faça esses exercícios por alguns momentos antes de dormir ou em um estado de descanso. Ele pode também ser feito mesmo no meio de uma tarefa comum que não exija toda a sua atenção. Você simplesmente estará aprendendo a focar em uma nova dimensão de consciência, de forma rápida e instantânea, em um ambiente estranho. Lembre-se que você apenas perceberá fragmentos. Simplesmente os aceite. Mas não tente fazer nenhum julgamento generalizado ou interpretações nesse estágio. 10 minutos por dia, para começar, é o suficiente. Os sentidos internos são canais que propiciam a comunicação entre as várias dimensões da existência. Quero que você perceba que a responsabilidade por sua vida e ambiente é sua mesmo. Discutir a reencarnação em termos de ambiente, porque muitas escolas do pensamento super enfatizam os efeitos das existências reencarnatórias. Você não está sob uma sentença colocada sobre você por um pecado original, por nenhum evento da infância ou por uma experiência de vida passada. Mas você não está sob uma mortalha colocada sobre sua psique, nem por um pecado original, uma síndrome infantil freudiana ou sob influências de vidas passadas. O tempo não está fechado, ele está aberto. Uma vida não é enterrada no passado, desconectada do eu presente e de qualquer eu futuro igualmente. A criatividade e a consciência nunca são realizações lineares. Em cada vida, você escolhe e cria suas próprias estruturas ou ambientes. E nelas, você escolhe seus papéis e quaisquer incidentes da infância que virão para a sua experiência. Você escreveu o roteiro. Conforme você lê esse livro, olhe em torno de você, na sala onde você senta, cadeiras e mesas, o teto e o chão podem parecer bem reais e sólidos, bastante permanentes, enquanto você, ao contrário, pode se sentir altamente vulnerável, pego em um momento entre o nascimento e a extinção. Você pode até sentir com inveja quando pensar sobre isso, imaginando que o universo físico continuará a existir muito tempo depois de você ter partido. Pelo fim de nosso livro, no entanto, espero que você perceba a eterna validade de sua própria consciência e a impermanência desses aspectos físicos de seu ambiente e de seu universo que agora parecem tão seguros. Capítulo 5. Como os pensamentos formam a matéria. Pontos coordenativos. Objetos são subprodutos naturais da evolução de suas espécies, como as palavras. Examine por um momento seu conhecimento sobre seu próprio discurso. Embora você escute as palavras e reconheça suas propriedades, e embora elas possam ter mais ou menos aproximadamente uma expressão de sentimento, elas não são seus sentimentos e precisa haver um espaço entre seu pensamento e a expressão dele. É fácil ver que você traduz sentimentos em palavras ou em expressões corporais e gestos, mas não tão fácil como perceber que você forma seu corpo físico tão fácil e inconscientemente como traduz sentimentos em símbolos que se tornam palavras. Outros tipos de consciência coexistem no mesmo espaço
em que seu mundo habita. Eles não percebem seus objetos físicos, pois a realidade deles é composta de uma estrutura de camuflagem diferente. Você não os percebe. E falando genericamente, eles não percebem você. Essa é uma declaração geral, no entanto, pois vários pontos de suas realidades podem coincidir, por assim dizer. Estes pontos não são reconhecidos como tais, mas são pontos que você poderia chamar de realidade duplicada, contendo grande potencial de energia. Pontos coordenados, ainda assim, onde as realidades se fundem. Há pontos de coordenação principais puramente matemáticos, recursos de energia fantásticas e pontos coordenados subordinados vastos em números. Há 4 pontos absolutamente coordenados que entrecruzam todas as realidades. Esses pontos coordenados também agem como canais através dos quais a energia flui. E são como tramas ou caminhos invisíveis de uma realidade para outra. Eles também agem como transformadores e provêm muito da energia geradora que faz da criação um contínuo em seus termos. Seu espaço é cheio de pontos subordinados e, como você verá adiante, eles são importantes para lhe permitir transformar pensamentos e emoções em matéria física. Quando um pensamento ou emoção atinge uma certa intensidade, automaticamente atrai o poder de um desses pontos subordinados e, consequentemente, é altamente carregado e ampliado, embora não em tamanho. Os pontos, obviamente, não são físicos, isto é, eles não são visíveis, embora eles possam ser matematicamente deduzidos. Eles são sentidos, no entanto, como energia intensificada. Esses pontos são como plantas de poder invisíveis, em outras palavras, ativadas quando qualquer sentimento ou pensamento de intensidade suficiente entra em contato. Os pontos por si só intensificam qualquer coisa que os ative de maneira bastante neutra. E isto está altamente simplificado, mas a experiência subjetiva de qualquer consciência é automaticamente expressa como unidades eletromagnéticas de energia. Essas existem sob a gama de matéria física. Elas são, se você preferir, partículas incipientes que ainda não emergiram na matéria. Estas unidades são emanações naturais de todos os tipos de consciência. Elas são as formações invisíveis, resultado da reação de qualquer tipo de estímulo. Muito raramente, elas existem isoladas, mas unidas, sob certas leis. Elas mudam sua forma e pulsação. Sua duração relativa depende da intensidade original por trás delas, quer dizer, atrás do pensamento original, da emoção, do estímulo ou da reação que as trouxeram para o ser. As moléculas apareceriam tão grandes como planetas para essas unidades. Átomos e moléculas e planetas e essas unidades eletromagnéticas de energia são simplesmente manifestações diferentes dos mesmos princípios que trazem as unidades mesmas para o ser. Cada pensamento ou emoção, no entanto, existe como uma unidade eletromagnética de energia ou como uma combinação delas sob certas condições. E, geralmente, com a ajuda desses pontos coordenados, elas emergem para blocos construídos da matéria física. Este aparecimento na matéria ocorre como um resultado neutro independente da natureza de qualquer pensamento ou emoção. Imagens mentais, acompanhadas por uma forte emoção, são fotocópias sobre as quais aparece um objeto físico correspondente, ou uma condição, um evento, em seus termos. A intensidade é o âmago sobre o qual as unidades de energia eletromagnética se formam. Em seus termos, quanto mais intenso o âmago, mais rápida a materialização física. Você não consegue entender a realidade psíquica, que é o verdadeiro ímpeto para a sua existência física, a menos que você, primeiro, perceba sua própria realidade psíquica e independência das leis físicas. Meu primeiro propósito, portanto, é fazer com que você esteja ciente da identidade interior da qual você é parte.
é clarear alguns entulhos intelectuais e supersticiosos que o impedem de reconhecer suas próprias potencialidades e liberdade. Então, talvez você possa começar a aprender as muitas formas pelas quais pode ser usada.